Tava na canseira de só perder dinheiro, decidiu virar concurseiro. E como é que faz pra passar? No meu canal eu vou te ensinar. Passei pobre e todo mundo pode. Passei pobre e você também pode. Vamos lá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no canal mais pobre do YouTube, com o apresentador mais pobre do YouTube, de pobre para pobre. A nossa missão nobre de desbancar essas bancas maldosas de aprovações em concursos públicos. Sabemos aí da dificuldade de todos, aliás, de grande maioria, em relação ao pagamento de cursos. No nosso curso aqui, temos um projeto aqui, sempre que possível, de soltar videoaulas sempre gratuitas para você. Esse é o nosso curso Resolvendo Questões. Estamos ainda na parte de Direito Civil para o exame de ordem. Ok? Paramos aqui no 28º exame de ordem e seguimos juntos. Mônica, deixa eu aumentar um pouquinho mais aqui. Só um minuto, pessoal. Vamos lá? Olha, Mônica, casada pelo regime da comunhão total de bens, descobre que seu marido Geraldo alienou um imóvel pertencente ao patrimônio comum do casal, sem a devida vênia conjugal. A descoberta agrava a crise conjugal entre ambos e acaba conduzindo ao divórcio do casal. Tempos depois, Mônica ajuiza ação em face de seu ex-marido, objetivando a invalidação da alienação do imóvel. Bom, a gente precisa fazer algumas anotações, né? Porque senão a gente acaba se perdendo aqui, pessoal. Ó, Mônica, casada, o regime dela é de comunhão total. Comunhão total, ok? Ela descobriu que o marido Geraldo, alienou um imóvel pertencente ao patrimônio do casal sem autorização dela, ok? Alienou o imóvel. Ele vendeu o imóvel salafrário sem autorização dela, ok? A descoberta agrava a crise conjugal entre ambos e acaba conduzindo o divórcio do casal. O cara falou assim, eu vou investir em Bitcoin, vou vender a casa e a mulher não vai nem saber. Quando eu ficar rico eu conto pra ela. Deu ruim, a mulher descobriu, falou, você quer me pôr pra rua? Você tá enrolado comigo. E aí largou. Tempos depois, a Mônica correu no advogado lá e ajuizou uma ação em face do marido, objetivando a invalidação da alienação do imóvel. Agora, quais são as alternativas? O juiz pode conhecer de ofício do vício decorrente do fato de Mônica não ter anuído com a alienação do bem? E aí, pessoal? Para o juiz conhecer de ofício, é necessário que o defeito, o problema, seja tão grave que seja nulo de pleno direito. Ele viola uma norma de ordem pública, ele vai frontalmente contra uma lei e prejudica uma coletividade. Tá, ok? Nesse caso aqui, a princípio, a prejudicada foi ela só. Tá? Então, esse problema aqui acaba sendo um vício de anulabilidade, tá? Que é possível ser anulado no prazo decadencial de até 2 anos, ok? Bom, seguimos. O fato de Mônica não ter anuído com a alienação do bem representa um vício que convalesce com o decurso do tempo. Está correta a alternativa, pessoal. Porque é o seguinte, como ela tem um prazo de 2 anos, a lei não fala, convalesce, o vício convalesce, tá? Não é bem isso, não fala que convalesce. Mas ela fala que o problema tem que ser sanado em até 2 anos. Se ela tem um prazo para sanar o problema, que é de 2 anos, o
O que quer dizer? Quer dizer que ele tem um prazo decadencial. Então, ele convalesce com o decurso do tempo. Tá certo? Bom, aqui, ó, alternativa C. O vício decorrente da ausência de vênia conjugal não pode ser sanado pela posterior confirmação do ato por Mônica. Como é que é o negócio? O vício decorrente da ausência da vênia não pode. Se ela não deu a vênia, ela não deu a outorga uxória, ela pode depois ir lá e convalidar e assinar depois e pronto, né? Ela pode sim convalidar, ok? A outra alternativa qual que é? Para que a pretensão de Mônica seja acolhida, ela deveria ter observado o prazo prescricional de 2 anos, a contar da data do divórcio. Bom, o prazo não é prescricional, é um prazo decadencial, tá certo? Agora, a alternativa de número 36, é isso? 36. Eduarda comprou um terreno não edificado em um loteamento distante do centro por R$50 mil. Como não tinha intenção de construir de imediato, ela visitava o local esporadicamente. Em uma dessas ocasiões, acho que é melhor a gente já ir anotando, né, pessoal? Senão a gente tem que ficar repetindo. Vamos lá. Ó, Eduarda, ela comprou um terreno não edificado em um loteamento distante. Vamos ver se é necessário anotar. Eduarda comprou um terreno não edificado. Não, é só o terreno. Comprou. Ó, Eduarda comprou terreno. Não tem nada no terreno, tá? O loteamento era distante do centro, afastado por R$50 mil. R$50 mil, ok? Como não tinha intenção de construir de imediato, ela visitava o local esporadicamente. Uma vez ou outra, tal, ela estava lá. Bom, seguimos aqui. Como não tinha intenção de construir de imediato, ela visitava esporadicamente. Em uma dessas ocasiões, Eduarda verificou que Laura, sem qualquer autorização, sem autorização, ok? O que Laura fez? Havia construído uma mansão com 10 quartos, sauna, piscina, cozinha gourmet no seu terreno, em valor estimado de R$2 milhões, ok? Laura, sem autorização, fez mansão de R$2 milhões. Porra, tudo isso? Laura, ao ser notificada por Eduarda, antes de qualquer prazo de uso capião, então a gente não pode nem falar de uso capião, tá? Então já falou aqui que não se trata de uso capião, tá ok? Ela verificou, Laura que construiu a mansão, né? Verificou a documentação e percebeu que cometeram um erro. Ela construíra sua mansão no lote A da quadra B, quando seu terreno, na verdade, era o lote B da quadra A. Diante do exposto, assinale a afirmativa correta. Então, pessoal, o que é o problema aqui? A Laura construiu errado. Ela simplesmente confundiu onde ela deveria construir. Ela comprou lá naquele loteamento, aquele mundo velho de terreno, ela foi lá e comprou um terreno lá. E ela mandou construir e tal, e acho que pedreiro também comeram bola lá e construíram no terreno do lado, né? Ou melhor dizendo, não bem do lado, né? Porque era para ser lote A, quadra B. Ela construiu na quadra B, no lote A. Ela trocou um quarteirão, tá? Nesse sentido, a FGV quer saber qual que é a solução disso aí. O que nós vamos fazer nisso aí, ó? Eduarda tem o direito de exigir. Estava apitando. Isso quer dizer o quê? Que ele já não estava cumprindo as exigências. Ele não estava cumprindo as exigências. Judicialmente a demolição da mansão construída por Laura, independentemente de qualquer indenização. Pode? Ah, não é possível, né? Vai destruir a mansão, 2 milhões lá. Para acabar, né? Isso aqui a gente elimina, que a gente fala assim. Olha, se tiver alguma coisa que vai prejudicar a Laura, não é obrigado a destruir, né? A outra podia ficar, né? Eduardo. Bom, Laura,
apesar de ser possuidora de má-fé, tem o direito de ser indenizada pelas benfeitorias necessárias realizadas no imóvel de Eduarda, ok? Laura, apesar de ser possuidora de má-fé, tem direito de ser indenizada pelas benfeitorias realizadas no imóvel de Eduarda. Ela não é possuidora de má-fé, tá? Ela foi enganada, ela mesma falou que se confundiu ali. O enunciado fala que ela trocou a quadra, tá? Então ela não pode ser má-fé. Laura, como é possuidora de boa-fé, sim, ela é de boa-fé. Adquire o terreno de Eduarda e a indeniza, uma vez que construiu uma mansão em imóvel inicialmente não edificado. Alternativa C está corretíssima, pessoal. Vamos ver a letra D. Eduarda, apesar de ser possuidora de boa-fé... Eduarda é a dona mesmo do terreno. Ela nem era possuidora, porque ela não estava na posse do terreno mais, né? Adquire o imóvel construído por Laura, tendo em vista a incidência do princípio pelo qual a superfície adere ao solo. Isso aqui é uma pegadinha boa, hein? Isso aqui ferra o caboclo, hein? Quando vem com um princípio bonito desse aqui, a pessoa já cai no conto do vigário. A FGV está dizendo aqui que ela poderia ter ficado com a mansão. Não, gente, ó. É tudo muito questão de lógica. A gente precisa ser um pouco... se colocar na situação aí, tá? O princípio da alteridade, a gente tem que se pôr no lugar do outro e verificar. Você constrói uma casa de 2 milhões num terreno que vale 50 mil, você vai perder a casa? Onde é que está a lógica nisso? Ok? Se fosse ao contrário, o terreno vale 2 milhões e a casa 50, fica até quieto, né? Mas aqui a gente sofre a incidência do artigo 1200 e... Deixa eu ver aqui, 1255. Vamos lá, hein? Aqui, vamos ver aqui o começo, né? Primeiro, toda construção ou plantação existente num terreno presume feita pelo proprietário à sua custa, até que se prove o contrário. Então, presume-se que quem teria feito seria a dona do terreno, né? Mas a outra foi lá e provou, não, você tá doido, paguei um monte aqui, nota de material de construção, paguei pedreiro, eu construí, tá? Então isso aí é indiscutível. Aquele que semeia, planta ou edifica, que construir, em terreno próprio com sementes, plantas ou materiais alheios, tá? Que não é o próprio material do terreno, adquire a propriedade destes, mas fica obrigado a pagar-lhes o valor, além de responder por perdas e danos se agiu por má-fé. Então aqui não tinha má-fé, né? Não tinha má-fé. Então o que ela tinha que fazer? Teoricamente, por esse artigo, ela poderia adquirir a propriedade, pronto, e pagar a diferença lá, os gastos, tal, e pronto. Se fosse má-fé, pagaria ainda perdas e danos. Agora aqui, aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio perde em proveito do proprietário as sementes, as plantas, as construções. Se procedeu de boa fé, ele tem direito à indenização. Então, ela construiu lá. Como ela construiu lá, o que isso quer dizer? Quer dizer que ela tem direito à indenização. Agora, o parágrafo único aqui é muito mais importante. Se a construção ou a plantação exceder consideravelmente o valor do terreno, olha só, pessoal, aquele que de boa fé plantou ou edificou adquirirá a propriedade do solo, mediante pagamento de indenização fixada judicialmente, se não houver acordo. É aqui que se aplica, porque é o seguinte, ela, teoricamente perderia, ela foi lá e fez a cagada lá, ela perde, ela construiu lá, ela perde, tá? Agora, se ela foi de boa fé, ela teria direito a receber de volta o valor investido lá, que foi quantos milhões? 2 milhões. Mas a diferença é muito grande do terreno com o valor que foi construído. Então, qual que é o mais justo? O mais justo é que ela fique com o terreno e pague o terreno. Então, ela vai lá e vai pagar o terreno para a moça lá, né? E se não houver acordo, vai para a justiça e decide o preço, tá? Então, vamos para a questão 37. Flora e Carlos pretendem contrair matrimônio. Vamos fechar aqui. Flora. Meu Deus. Flora e quem? Carlos. Pretendem casar.
Flora tem 65 anos e Carlos 66. Nessa idade, uns velho doido. Agora que, né? Era para ter paz na vida, a pessoa vai resolver o quê? Vai casar. Vai caçar problema. Ó, Flora 65 e Carlos 66 anos, tá? Por se tratar de segundas núpcias, já é a segunda, já é errando duas vezes, hein? É nada, gente. Casamento é bom, tô brincando. Ó, por se tratar de segundas núpcias do futuro casal e já terem filhos oriundos de relacionamentos anteriores, eles não pretendem se tornar herdeiros um do outro e tampouco comunicar os seus patrimônios. Então eles pretendem cada um ficar com o que é seu e ainda não quer ser herdeiro um do outro, tá? Diante do desconhecimento dos efeitos sucessórios do casamento, a Flora busca um aconselhamento jurídico sobre a possibilidade. E aí, eles podem, nessa idade, eles colocam a idade porque ela é relevante, eles podem, nessa idade, mudar o regime de bens e colocar o separação total? Pode? Pode, pessoal. Por que que pode? Porque eles fazem uma pegadinha que te deixa na dúvida, porque acima de 60 anos é considerado idoso pela legislação. Isso aqui é a maldade do examinador satânico. A gente vai pegar ele. A gente vai pegar ele. Por quê? Porque ele é mau. E a gente? É mau também. Acima de 60 anos é idoso. Mas para fins do Código Civil, para que se obrigue o regime de separação, de separação total de bens, ele precisa ter acima de 70 anos, não é isso? Então aí não pode alterar. Mas esse pacto antinupcial ele pode fazer do jeito que ele quiser, que ele pode alterar do jeito que quiser, tá? Então ele vai alterar, vai fazer um pacto antenupcial, tá? Como disposto no 1829. Deixa eu ver aqui. Ó, 1829. Opa, 29, não 19. Não, aqui é sobre a ordem sucessória, né? Qual que é o artigo do pacto nupcial? Alguém lembra qual é o artigo do pacto nupcial? Eu não me lembro. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver aqui, ó. Pacto antenupcial, o Código Civil. Vamos ver qual que é. Cadê o trem, gente? Vamos ver. Ninguém vai me falar o artigo, não? Vocês estão de sacanagem. Ó, 1653. É isso aqui, ó. 1653, ó. Primeiro, ele precisa ser feito por escritura pública, ok? O pacto antenupcial. E é ineficaz se não lhe seguir o casamento. Então, se eles fizerem o pacto e não casarem, não perde todos os efeitos, tá? A eficácia do pacto nupcial realizado por menor fica condicionada para não é nosso interesse, tá? É nula a convenção, claro. Pessoal, cadê o pacto? Ó, no pacto nupcial, que adotou o regime de participação final dos aquestos, poder-se-á conversionar a livre disposição de seus bens. Os bens são deles, eles fazem o que quer. Vai para lá, vem para cá, vai para lá, vem para cá. Mas tem um negócio de casamento. Rapaz, o casamento obrigatório no regime acima de 70 anos, hein? Para acabar, hein? Não sei qual que é o artigo, não é isso que eu quero achar, não, hein? 70 anos. E agora, hein? Vamos ver aqui. Oh, meu pai do céu. Regime de casamento obrigatório. A gente tem que ter vergonha de olhar o Google não, hein, pessoal? A gente não acha, tá? A gente sabe o negócio, não sabe onde tá, viu? Cadê seus estudos? Cadê seus estudos? Cadê seus estudos? Você é maluco, é? Ou você é idiota? Vamos ver onde é que tá esse trem aqui, tá? Ó, tem a súmula 377 do STF.
foda, hein? Onde que tá o negócio, hein? É uma separação obrigatória, pessoal. Eles só podem casar assim, porque senão os velhinhos é enganado, entendeu? Aqui, ó, 1641. 1600, que isso aqui a gente apanhou aqui agora, hein? Aqui, ó. Oh, busquei 70, não apareceu nada, ó, aqui, ó. É obrigatório o regime de separação de bens do casamento das pessoas que contraírem com inobservância das causas suspensivas, tal, e da pessoa maior de 70 anos. Então, é só obrigatório ser separação de bens quando é acima de 70. E depois dessa data aqui para te ferrar, e não devemos cair no golpe maléfico do examinador, tá bom? Então, é possível. O pacto nupcial é possível para fixar o regime de bens como quiserem os nubentas. Agora aqui, qual que é a outra questão que ela falou que queria mesmo, gente? Tinha um outro negócio aqui, deixa eu ver, ó. Ah, tá, ó, elas não querem ser herdeiros um do outro. Não querem... Oh, meu pai. Não querem ser herdeiros um do outro. Aí, pode, pessoal, pode? Não. Pode pôr isso aí no pacto? Não, não pode, pessoal. Agora sim nós vamos lá no artigo da sucessão, mas eu não vou lá porque eu tenho ele aqui, ó. Como que é a sucessão? Descendente, ascendente, cônjuge. Descendente, ascendente, cônjuge. No regime, aliás, em qualquer regime, concorre os ascendentes com o cônjuge. Então, ele não tem querer, não. Esse negócio aqui, ó, a gente não pode... Cadê o trem? Abre aqui. Não é possível que via qualquer contrato, via escritura pública, via qualquer coisa que eles fizerem aí, não pode fazer isso aqui, não. No pacto não pode por... É só mudar o regime. Então, eles vão herdar obrigatoriamente uns dos outros. Lá na frente, se ela não quiser, ela quiser abrir mão dessa herança, aí tem uma discussão, aí ela poderia, não sei o que, tal, e passar não sei para quem, e aí ela vê o que ela faz depois, ela recebe, devolve, ela doa, tá ok? Mas ela não pode abrir, eles não podem deixar de herdar, tá bom? Vamos lá? Onde é que nós paramos aqui? Bom, querem ser herdeiros um do outro? Pode? Não pode, ok? Então vamos ver quais são as questões alternativas certas. Em razão da idade de Carlos, ó, aqui é o maldoso, hein? O regime de bens será o da separação obrigatória. Não, é só acima de 70. O qual afasta a possibilidade do futuro casal ser herdeiro um do outro. O futuro casal deverá optar pelo regime da separação convencional de bens, que permitirá a exclusão da qualidade de herdeiro. A separação, o que a separação de bens faz? Em caso de divórcio, cada um fica com o seu, mas se falecimento, não, viu? Ó, o cônjuge no ordenamento jurídico brasileiro sempre será herdeiro necessário, independentemente do regime de bens. Ok? A alternativa certa é a letra C. Vamos a VAD. A VAD não, né? Vamos ver a D. O ordenamento brasileiro não oferece alternativa para a pretensão do futuro casal. Ela... Questãozinha embaçada, hein, isso aqui, hein? Eu fico com a C, viu, pessoal? Mas esse negócio de não oferece, de fato, não oferece. Não, se for pensar direitinho, não oferece, não, né? Porque não pode pôr não tem opção dela deixar de ser herdeira, tá? Mas a alternativa C é a mais correta, ok? Vamos para a questão de número 38. Apaga de cá, para a gente não ficar lendo isso aqui, né? Maria decide vender sua mobília para Viviane, sua colega de trabalho. Vamos lá, pessoal. Vamos anotar, que senão a gente não sabe nada. Olha, eu sou péssimo com nomes e números, viu, pessoal? Eu esqueço mesmo. Você vê a luta que eu tive aqui agora para achar um artigo, hein? Ó, Maria decide vender sua mobília para Viviane. Vende mobília
para Viviane, sua colega de trabalho. Não me interessa, não faz diferença. A alienante decidiu desfazer-se de seus móveis porque, após um serviço de dedetização, tomou conhecimento que vários já estavam consumidos inteiramente por cupins, mas preferiu omitir tal informação de Viviane. Mau caráter a mulher, hein, rapaz? A mulher é mau caráter. Então, vamos lá. Vamos anotar aqui. Sabia. Quem sabia? Maria, né? Vamos pôr aqui, ó. Maria sabia que os móveis estavam com cupim, ok? E omitiu. Ela é mala. Isso que é amiguinha, né? Amiga. Ah, bicha sem vergonha. Não, não é amiga, é só colega. Bom, firmado o acordo, 120 dias após a tradição, 120 dias após a entrega dos móveis para a Viviane, a vítima, Viviane descobre o primeiro foco de cupim pela erupção que se formou em um dos móveis adquiridos. Uma erupção que estava latente, estava saindo para fora os cupins, tá? Poucos dias depois, 20 dias após, vamos pôr aqui, né, que deve ser importante. Viviane descobre os cupins, ok? Poucos dias depois, Viviane, após investigar a fundo a condição de toda a mobília adquirida, que ela adquiriu a mobília todinha, descobriu que estava toda infectada. Aí dá para ficar puto, hein? Assim, 25 dias após a descoberta, 25 dias após a descoberta, o que acontece? Moveu a ação com o objetivo de redimir o negócio, devolvendo os móveis adquiridos, reavendo o preço pago, mais as perdas e danos. Então vamos lá, 25 dias depois, entrou com a ação redibitória, que é uma ação de desfazimento em razão do vício oculto, tá? E o que mais que ela pediu? E perdas e danos, tá joia? Agora vamos lá. A demanda redibitória é tempestiva. Nós já paramos aqui mesmo, é isso. Alternativa A. A demanda redibitória é tempestiva porque o vício era oculto e, por sua natureza, só podia ser conhecido mais tarde, iniciando o prazo de 30 dias da ciência do vício. Pessoal, a alternativa A está correta, viu? Vamos ver por quê. Porque senão não adianta nada, né? Se for só para ficar dando resposta, aí não aprende nada. É um contrato comutativo e oneroso, tá? Ambas as partes convencionam, tá? O que vai ser, cada um vai ter a sua contraprestação. Uma paga e outra entrega o produto lá, tá? Nesse tipo de contrato, o vício redibitório, ele tem um prazo de, deixa eu ver se a gente acha aqui, 30 dias, tá? O adquirente decai do direito de obter a redibição ou abatimento no preço no prazo de 30 dias, se a coisa for móvel, ok? E de 1 ano se for imóvel, contado da entrega efetiva. Não é da ciência do negócio lá, tá? Mas, agora é o seguinte, parágrafo 1, se você ler aqui, você cai no quando vigário, né? Aí você fala, é 30 dias. Mas todo jeito dava, né? Porque ali ela falou que, não, 30 dias da entrega, então não dava, porque ela entregou em 120 dias depois que ela foi ver isso, tá? Quando o vício, por sua natureza, só puder ser conhecido mais tarde, o prazo contar-se-á do momento em que dele tiver ciência.
até o prazo máximo de 180 dias, se tratando de bens móveis, e de 1 ano para os imóveis. Pessoal, isso aqui quer dizer o seguinte. Era um negócio de cupim. O negócio não aparece assim, está enfiado dentro da madeira. Ela demorou, ela viu 120 dias depois. Então, ó, pela natureza do defeito, só foi descoberto agora. Então, depois da descoberta, ela tem o prazo decadencial para entrar com a ação de... Onde é que nós estamos aqui, ó? De 180 dias. Quando é o móvel, que é o caso lá. E se fosse uma casa, um negócio, aí era 1 ano. Tá joia? E, ó, tratando-se de venda de animais, os prazos de garantia por vícios ocultos serão estabelecidos em lei especial, ou na falta desta, pelos usos locais, aplicação disposta no parágrafo antecedente, se não houver regras disciplinando a matéria. Tá? Bom. Alternativa A está corretíssima, tá ok? Vamos ver o que está errado na B? Em vez de rejeitar a coisa redimindo o contrato, deveria a adquirente reclamar abatimento do preço em sendo o vício sanável. Primeiro que ela não deveria, ela pode. Quer ver, ó? Ó, em vez de rejeitar a coisa redimindo o contrato, pode o adquirente reclamar abatimento do preço. Ele pode, ele não é obrigado, tá? Até porque falou que negócio de vício sanável, não é sanável não, como ainda já viu sanável, negócio cheio de buraco de cupim, tá, ok? Ó, alternativa C. O pedido de perdas e danos não pode prosperar. Pode sim, porque foi má fé a mala. Porque o efeito da sentença redibitória se limita à restituição do preço pago, mais as despesas do contrato. Não. Todo aquele que pratica o negócio com má fé, ele responde, né? A culpa, não é? Ele tem um negócio aqui, rapaz, perdas e danos, que responde por perdas e danos, né? Aí já é o artigo geral, lá em cima que a gente fala das perdas e danos, tá? Bom, a demanda redibitória é intempestiva, ou seja, ela é fora de tempo, é intempestiva. Pois quando o vício só puder ser conhecido mais tarde, o prazo de 30 dias é contado a partir da ciência, desde que dentro de 90 dias da tradição. Não tem essa limitação, 90 dias da tradição, tá beleza? Segue aí, toca o bonde. 39 agora, pessoal. Ó, vamos fechar, vamos apagar e vamos para a próxima questão. Os negócios de Clésio vão de mal a pior, também com o nome desse, né, meu filho? E, em razão disso, ele toma uma decisão difícil, tomar empréstimo de 50 mil reais com Antônio. Então, vamos lá. Clésio pegou empréstimo de 50 mil com Antônia, não é isso? Deve ser uma mulher que ele pegava de vez em quando, e aí ele foi lá e pegou o dinheiro, viu? Ó, dando como garantia de pagamento o penhor de seu relógio de ouro e diamantes, avaliado em 200 mil reais. Não, o cara tem dinheiro, hein? O cara, em vez de vender o relógio, vai pegar empréstimo e dar o relógio. Ó, penhorou relógio de 200 mil, ok? Combinado? Antônio, por sua vez, exige que no instrumento de constituição do penhor conste uma cláusula prevendo que, em caso de não pagamento da dívida, o relógio passará a ser de sua propriedade. Ela quer que põe lá, não, ó, se não pagar o relógio vira meu. Quer saber, não. Não é besta nem nada, né? Clésio aceita a inserção da cláusula, mas consulta seu serviço como advogado para saber da validade de tal medida. E aí, o cara fala, olha, eu tô precisando muito, eu peguei o dinheiro porque eu não tinha onde fazer. E aí eu aceitei, bicho, mas se eu não pagar, meu Deus do céu, eu vou perder meu relógio de 200 mil reais. Doutor do céu, o que eu faço? Pode ou não pode? Não pode. Não pode, pessoal, não pode. Sabe por que não pode, pessoal? Porque viola a lei. Está na lei claramente a proibição desse tipo de prática, tá ok? Está no artigo 1428, ó. 1428. Ó. É nula a cláusula que autoriza o credor
pignoratício, anticrédico ou hipotecário a ficar com o objeto da garantia se a dívida não for paga no vencimento. Então, é completamente nula. Óbvio. 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 Sendo a dívida completamente nula, ou o contrato é completamente nulo, essa cláusula, tá? O contrato não, viu? O contrato permanece e exclui só a cláusula. Após o vencimento, poderá o devedor dar a coisa em pagamento da dívida. Pode o devedor, ele pode dar. Se venceu, ele não dá conta, fala, não, pode ficar com esse relógio aí, ele pode. Mas é nula a cláusula que simplesmente toma, isso aí não pode não. Por quê, pessoal? Porque o que tem que ser feito? Tem que ser vendido, tá? É aquilo lá uma garantia, ela vai ficar com aquela garantia de 200 reais, também ela não é obrigada a ficar com aquilo para sempre, não. Venceu, o cara não dá conta de pagar, aí o ideal seria o quê? A gente vender o relógio pelo preço de mercado, 200 mil, ela tira os 50 mil dela lá e devolve os 150 mil pro cara, pro dono do relógio, tá joia? Então vamos ver as alternativas. É válida o que é o negócio? A cláusula. A cláusula lá, que fica com o relógio, é válida? Não é válida. Tendo em vista o fato de que as partes podem, no exercício da autonomia privada, estipular esse tipo de contrato. Normalmente, o contrato faz lei entre as partes, é possível você fazer quase todo tipo de contrato. Mas algumas coisas são vedadas por lei, até para proteger a pessoa em situação de desespero, como nesse caso aí, tá? É nula. É nula. Tendo em vista que o fato de que o Código Civil Brasileiro proíbe o pacto comissório. Exatamente, esse é o pacto comissório, tá? Então é nula. A alternativa B está corretíssima. A alternativa C é válida. Tudo que fala aqui, ó, C também é válido. É tudo errado. Não é válido, não. Tá? Agora vamos para a alternativa aqui que já está 3940. Questão de número 40, ok? Bom, Mateus, 100 filhos, Mateus. 100 filhos, tá certo? Não tem filhos o homem. Casado com Jane. Certinho. O que tem? Onde tá? No regime de comunhão parcial de bens. Comunhão. Não precisa nem pôr comunhão, né? Vamos pôr só parcial de bens, tá? Falece após infarto fulminante. Mateus morre, sem filhos e casado com Jane no parcial de bens, tá? De seu parentesco em linha reta são ainda vivos Carlos. Ó. Carlos. Ó, deixa eu pôr para baixo, então a gente vai. Carlos. Não, senão a gente não confunde, não adianta nada, né? Ó, são vivos Carlos. Quem é Carlos? Pai. Irene, sua avó materna. Irene, avó materna, ok? São como se diz, são parentes vivos do falecido Mateus, né? A partir da situação acima, assinale a opção que indica a sucessão de Mateus. Estamos aí falando de sucessão novamente. A FGV adora sucessão, tá joia? E vamos lá. Serão herdeiros Carlos, Irene e Jane. Eu não sei nem quem é Carlos, mas Carlos é quem? Carlos é o pai. Irene, né? Irena não, Irene é a avó e Jane é a esposa, não é isso? É. Bom, serão herdeiros Carlos, Irene e Jane. A última em concorrência, a última que é a Jane, em concorrência atribuído o quinhão de 1/3 do patrimônio para cada um deles. Vai tirar 1/3 de cada um deles, está errado. Ó, vamos lá na linha de sucessões aqui embaixo que a gente já deixou prontinho, nosso esqueminha da ordem de sucessões, tá? Ordem de sucessão: descendente em concorrência com o cônjuge, ascendente com concorrência com o cônjuge, ou cônjuge sozinho,
e os colaterais até o 4º grau. Então vamos lá. Alternativa B. Serão herdeiros Carlos... vamos explicar por que essa aqui não pode ser, tá? Porque, pessoal, como tem o pai do Carlos, a avó é lá em cima. A avó, ela é... Eu não fiz um esqueminha aqui também, não? Não fiz, hein, rapaz? Bom, ela é ascendente, né? A avó. Mas abaixo dela tem o pai. Então o pai herda. O grau... Os herdeiros de grau mais distante, né, os mais remotos, são excluídos quando tem os mais próximos. Não é bem assim que está escrito no código, não, mas é isso. Tá? Então, se tem o pai, não pode, a avó não pode herdar nada. A velha que se vira para lá. Então, alternativa letra B. Serão herdeiros Carlos e Jane, atribuído quinhão de 2/3 ao pai e de 1/3 a Jane. Não, por que a Jane vai jogar? Isso aqui não faz nenhum sentido. Por que o pai recebe 2/3 e a Jane só 1/3? Não tem por que isso aqui, tá? Ó, Carlos será herdeiro sobre a totalidade dos bens, enquanto Jane apenas herda. Como é que é? Enquanto Jane apenas herda, em concorrência com este, os bens particulares do falecido. Não é, ela herda direitinho. Então a alternativa D é que sobra, né? Serão herdeiros Carlos e Jane. Sim. Esta herdeira concorrente. Ela sempre herda em concorrência com cônjuges ascendentes, tá? Atribuído o quinhão de metade do patrimônio para cada um destes. Em relação à herança, né? Qual que era o regime que falou que era casado lá? Regime parcial de bens, né? Então, se fosse um outro regime, ela teria... Se tiver algum bem que foi conquistado após o casamento, ela ainda tem a meação, né? Então, ela é meeira e herdeira. Ela pega 50% de todo o patrimônio, que é dela, e os outros 50%, ela pega 50% ainda, é dela, e a outra metade é do pai, tá? Então, a alternativa certa é a letra D. A última questão desse exame de ordem é a questão de número 41. Aline manteve união estável com Marcos durante 5 anos. Vamos lá. A gente não sabe nada. Isso aqui é um tanto de nome. Eu já falei, né? Eu sou ruim de nome. Aline, união estável com quem? Com Marcos. Por 5 anos, tá? Época em que adquiriram o apartamento de 80 metros quadrados que residiam. Compraram um AP de 80 metros quadrados, tá certo? Onde eles moravam. E é o único bem imóvel no patrimônio de ambos. Moram e é bem único imóvel. Não vou pôr nem bem. É o único imóvel. Tá? O que mais? Influenciado por tormentosas discussões, Marcos abandonou o apartamento e a cidade. O cara deu no pé. O cara falou, não aguento mais essa mulher falando na minha cabeça. Não, eu vou embora, porque senão eu vou morrer. E aí foi embora. E ficou ali sozinho no imóvel, sustentando todas as despesas do imóvel, tá? Então vamos lá, ó. O homem. Como é o nome dele? Marcos. Foi embora. E a Aline ficou só no AP, bancando todas as despesas, ok? Após 3 anos sem notícias de seu paradeiro, Marcos retornou à cidade e exigiu sua meação no imóvel. O bonitão, 3 anos depois, volta e exige a meação, tá certo?
Sobre o caso concreto, assinale a afirmativa correta. Marcos faz jus à ameação do imóvel em eventual dissolução de união estável. Marcos faz jus à ameação do imóvel em eventual dissolução de união estável. Faz? Será que faz? Vamos ver as outras aqui, ó. Aline poderá residir no imóvel em razão do direito real de habitação. Pessoal, o direito real de habitação seria mais ali quando ele morresse. Se ele tivesse morrido, e aí, mesmo que não fosse dela, ela teria um direito real de habitação, tá? Aline adquiriu o domínio integral por meio de uso capião, já que Marcos abandonou o imóvel durante 2 anos. Exatamente. O imóvel agora é dela em virtude do abandono, tá? 2 anos aí deu certinho para ela. Por quê, pessoal? Lá no 1240, ó, esse, 1240A. Aquele que exercer por 2 anos ininterruptamente e sem oposição, posse direta, com exclusividade, sobre imóvel urbano de até 250 metros quadrados, cuja a propriedade de vida com o ex-cônjuge ou ex-companheiro que abandonou o lar, utilizando-o para sua moradia e de sua família, adquire-lhe-á domínio integral, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Tá ok, pessoal? Então, ela, como foi abandonada, ela teria o direito de ficar com o imóvel. Se ela ficou 2 anos sozinha lá cuidando, ela tem direito ao uso capião. Tá joia? Ficamos por aqui. Esse foi o 28º exame de ordem. Voltamos na próxima oportunidade. Tchau.